O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Eu queria convidar ao palco agora Sérgio Abranches e Ailton Krenak. Bom, boa noite de novo. É uma enorme alegria fazer essa mesa com o Ailton. Ailton é uma figura singular da vida brasileira, porque ele consegue a cada vez que eu encontro o Ailton, e qualquer um encontra o Ailton, ele consegue nos ensinar alguma coisa nova. É um grande pensador e eu estava vendo, hoje a gente estava conversando depois do almoço, e você estava falando de que nós estamos vivendo agora um momento em que, pela primeira vez, o Brasil consegue que pessoas como você contem a verdadeira história dos povos originários do Brasil, não é? Fora da história que foi contada pelos brancos, não é? E eu achei muito interessante, porque você nem reivindicou um lugar de fala, você apenas mostra como é que aquele índio que os brancos falavam não tem nada a ver com o indígena que vocês são. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre essa... Quem são os nossos povos originários, né? Boa noite. É uma enorme satisfação estar experimentando essa celebração em torno da obra e de pessoas tão essenciais para entender a história recente do nosso país, como o querido Carlos Drummond de Andrade e o Portinari, que está aqui o João, filho dele, e está aqui o neto do Drummond, continuando essa épica construção de uma ideia sobre nós, uma ideia compartilhada. Eu fiquei muito comovido, em vários momentos, de ver a troca de carta entre esses dois brasileiros, de um tempo em que chamar alguém de brasileiro tinha vulto, porque eles são pessoas que vieram de um tempo em que a ideia de uma sociedade nova no continente americano era um sonho plural. Talvez seja por isso que Drummond se refere ao Portinari não como pessoa física. Ele estava querendo falar de um sujeito coletivo, uma pessoa que se desmanchou e que agora era capaz de reivindicar muitas outras experiências de vida ou de vivência. Conseguiam representar a ideia de um povo brasileiro em grande estilo, tanto na literatura quanto nas artes. Ora, o painel de Portinari na ONU põe a relevância do povo brasileiro numa altura incomum. Olha o que éramos no imaginário do século XX, décadas de 40, 50,
quando nós éramos imaginados como um povo emergente. A gente era percebido como uma sociedade complexa, diversa, emergente. A gente enchia o mundo de esperança. Um mundo que já estava meio tombado, porque teve a Segunda Guerra Mundial, teve uma série de conflitos. Eles se referem a esses conflitos nas suas cartas. E abre também uma possibilidade da gente ter uma conversa tão amorável, porque eles iniciam a conversa de uma maneira tão desarmados na sua amizade, no seu companheirismo como construtores de uma ideia sobre o Brasil. Tomara que prevaleça, em algum sentido, a projeção que eles fizeram de quem nós poderíamos ser. É nesse amplo espectro que eu posso responder a pergunta do querido Sérgio Abranches, cumprimentar o Afonso por ele estar conseguindo, mais uma vez, nos reunir aqui, né? Na pessoa do nosso querido Marco Antônio Lage, que é o prefeito dessa Itabira, saudar todos os outros itabiranos e dizer que é muito bom evocar uma ideia de povos indígenas como aqueles que têm a terra ampla, o território, o planeta, como domicílio. Eles usaram essa expressão, que tem a terra como domicílio. É muito diferente de ter a terra como mercadoria. A terra como nossa casa, a terra como nossa mãe, ela nos põe num outro lugar dessa experiência de humanidade que nós estamos sendo desafiados o tempo todo a fazer uma prova de vida. A prova de vida. Tem aquela história da pessoa que tem um benefício social, um seguro, alguma coisa. De vez em quando você tem que pegar o sujeito e ver se ele está vivo, examinar ele, para ele continuar tendo aquele benefício. Nós, amplamente, como humanidade, para além das questões que envolvem identidade, etnia, cultura, nós estamos precisando fazer uma prova de vida. Ver se a gente está mesmo vivo. Ou se a gente já está zumbizando. Eu publiquei um livrinho, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, antes da pandemia. E naquele livrinho eu alertava a todos nós sobre o risco da gente se tornar uma humanidade zumbi. Quer dizer, eu dei um salto desse lugar identitário que reivindica um reconhecimento quase que a um contexto local, regional, e passei a pensar em todos nós como quem tem a Terra como domicílio. O planeta Terra é o nosso domicílio. Aí vamos chegar a Itabira, afinal. Eu não sei se essa câmera que está fazendo o meu microfone fica chiando. Vamos trocar de microfone. Eu estou falando com ele próximo, mas ele está com problema de sinal dos outros aparelhos. E que atmosfera mais rara e interessante o FLI Itabira institui para a gente poder conversar.
dessa maneira, tendo uma audiência tão especial e atenta, para a gente pensar sobre nós, nozes. E se a gente conseguir fazer uma experiência de sair desse físico e experimentar essa transcendência que alguns de nós alcança, né? Seja escrevendo, desenhando, pintando, cantando, falando, nos afetando com a vida e com o lugar onde nós vivemos, é disso que virá a transformação. É disso que virá a prova de vida para saber se nós somos capazes de produzir experiências como aquela que o nosso querido Danilo Miranda, de uma maneira tão generosa, tão doadora, passou a vida dele fazendo. Aí ele vem aqui, alguns dias antes de ir para uma UTI e se despedir do mundo, dizer para a gente que a literatura tem o poder de nos constituir em humanidade. Quando ele diz, sem a literatura, a gente não é humanidade. Então, para além de um elogio da literatura como uma arte, da literatura como experiência criativa, ele está falando sobre humanidade, uma qualidade de seres que não é só a afirmação especista, o especismo dos humanos, mas a possibilidade de nós nos transformar em outros experimentos sociais. Durante muito tempo, essa região que nós estamos aqui pensando o mundo, foi uma vasta região na bacia do Rio Doce, que era percebida até o século XIX como a floresta do Rio Doce. Uma floresta capaz de despertar a curiosidade dos viajantes, como Von Martius. Von Martius deixou escrito a impressão dele sobre quando ele atravessou essa divisa de Espírito Santo e começou a pegar a subida do rio, que as embarcações não conseguiam subir o rio, porque as cachoeiras eram muito brabas. Eles tinham que descer, carregar a embarcação pelas bordas, subir, botar lá em cima e depois continuar a viagem. É maravilhoso imaginar que nós tínhamos um rio que desafiava os viajantes do século XIX, XVIII. Nós precisamos, pelo menos na memória, ser capaz de avivar essa bacia do Rio Doce e a sua importância como um rio que está ali na segunda grandeza das grandes bacias hidrográficas do nosso país. Ele é irmão de outros grandes rios e ele, nesse momento, está reclamando cuidado. Eu moro com minha família num sítio que é uma reserva, a Reserva Indígena Krenak, entre Conselheiro Pena e Resplendor, saindo de Minas para o Espírito Santo. Se eu pegar o trem aqui, algumas horas eu vou descer numa estação lá embaixo, perto de onde tem a aldeia Krenak. Da janela da minha casa, a uns 300, 500 metros, eu avisto a ruína do rio passando. Esse poeta que nos reúne aqui, ele já falou de Itabira. Ele já falou de uma certa ruína. Ora, eu também experimento essa falta do vigor, do frescor daquele rio, da força dele de derrubar canoas, que está agora em suspensão.
Eu já disse que o Rio Doce está em coma. Nós, os Krenak, chamamos ele de Uatu. Uatu, nosso avô. Ô Uatu Miareré, 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 ô Atu Boquinhauit, ô Burum Amangutereré. Aí, meu amigo Fabiano Piúba, você veio para tocar maracá. Então, pensar a nossa herança cultural, ambiental, histórica, nos tornaria uma ampla sociedade mais autorreferenciada, em que nós não precisássemos nos afirmar só através da mercadoria, através do que é entendido no conceito do Ocidente como progresso, desenvolvimento. Durante muito tempo a gente foi assolado pela ideia do progresso e desenvolvimento como um objetivo. Um objetivo. Ora, deveria ser o nosso cotidiano. Não um lugar para onde nós estamos indo, mas a experiência que nós estamos vivendo. Esses povos indígenas, Sérgio, têm dificuldade de se engajar num projeto de progresso e desenvolvimento, porque ele seria feito à custa da vida de outros seres que nós amamos, como o rio, que é nosso avô, a montanha que está do outro lado do rio, o Tacrucraque, e muitos outros seres, que eu não vou puxar a lista agora, que são grandes, que não são exatamente humanos, mas eles são nossos irmãos. Eles compartilham com a gente a qualidade da água, a qualidade do ar, a paisagem. Se tem uma montanha e ela está ali, e ela tem antiguidade, ela estabelece um vínculo com aquela comunidade humana que vive ao pé da montanha, vai se constituindo tudo numa única comunidade, uma comunidade território e uma comunidade corpo. Quando as mulheres indígenas, reagindo à invasão dos nossos territórios, fizeram a marcha sobre Brasília, ainda no governo anterior, elas adotaram o lema: nosso corpo, nosso território. Eu achei um lema corajoso, desafiador. Nosso corpo, nosso território. Quer dizer, não tem separação entre terra e corpo. Essa separação entre terra e o corpo é uma invenção. E ela é uma invenção da modernidade. Uma invenção, talvez, dos últimos 400 anos. Tem gente que data ela mais recente. Com o advento da industrialização, a gente começou a pensar que nós somos separados da vida. Eu escutei falando em inteligência artificial por aqui, e eu fiquei pensando, será que já era um germe dessa absurda distopia da gente virar robô? A modernidade, será que é isso? É a gente se separar do corpo da Terra e imaginar que nós somos uma outra coisa? Eu, na minha aproximação com Drummond, eu adotei o homem, as viagens, como um roteiro para investigar essa alienação do corpo humano do corpo da Terra. Quando o humano acha que pode dizer ao seu dócil invento: me leve a Marte, me leve à Lua, me leve ao Sol. Ora, ele já estava avisando que a gente ia começar a chamar alguma coisa inumana, uma coisa, com a intimidade de dizer: me leve a tal lugar.
E nessa viagem, sem rumo, esse humano abandona a Terra e vai fincar bandeira na Lua, vai dar volta no Sol. Depois dessas parábolas todas, exausto, ele vai entender que ele precisa fazer a dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no seu coração e experimentar a insondável alegria de conviver. Convivência. Conviver. É esse exercício que nós estamos fazendo aqui. Conviver. Eu também já disse, para além de recitar, cheio de falhas, o poema O Homem, As Viagens, que Drummond, em algum tempo, passou a ser para mim um escudo. Eu digo que ele é meu escudo invisível. Principalmente quando eu circulo pelo território da literatura. Esse território da literatura, gente, ele podia ser pensado como uma paisagem. Uma paisagem onde a gente pode se deslocar, experimentando diferentes sensações, calor, frio, medo, raiva. Esse território da literatura, para você andar nele, é bom que você tenha alguma guia. E eu adotei Drummond como meu escudo invisível. Aí não tem para ninguém. Bom, nós estamos conversando. Eu disparei e já estou lá no outro lado da paisagem literária. Mas está tão bom, né? Está bom, está ótimo. Está ótimo. Está ótimo, você não precisa falar mais nada. Quer dizer, eu não preciso falar mais nada. Você sabe que eu estava aqui me lembrando, primeira vez que nós nos encontramos, era uma reunião para discutir um programa pedagógico num campus ecológico, lá no Vale do Rio Doce. E todo mundo falou uma porção de coisa, ficava falando, e o Ailton ficou olhando assim, com esse olhinho dele. E aí, aí o coordenador disse, bom, ele não vai falar e tal. Quando ele estava começando a fechar, ele falou, eu queria falar. Ele falou uma frase, e a frase era uma advertência para que a quantidade de coisa que a gente estava falando, pensando, etc. e tal, ele tinha uma resposta mais simples e mais sábia. E foi a partir daí que se construiu a programação, porque toda a conversa anterior era para te ouvir. Eu fiz uma pergunta só para te ouvir. E te ouvir é uma conversa interminável. Eu tinha anotado, eu não costumo ler, não leio, eu falo nessa confiança de que a oralidade é um vasto mundo de onde quem tem essa herança pode se sentir seguro, à vontade, para participar de uma assembleia. Então,
com essa experiência da oralidade, que é comum aos povos nativos daqui do continente e também aos que vieram para cá na diáspora africana, ele nos aproxima a ponto de Conceição Evaristo se referir à sua escrevivência e de nos lembrar que ela desenvolve uma narrativa em parábolas, em espiral, uma perspectiva espiralada do mundo. Outros pensadores da mesma, digamos assim, herança da oralidade nos surpreendem cada vez mais com as contribuições que eles trazem ao debate e à discussão, não só da literatura, mas da nossa própria sociedade plural, com gente de várias culturas, de vários lugares do mundo, experimentando algumas ideias sobre nós, sobre o mundo, e que para os estudiosos ia se identificar como uma epistemologia. Como nós estamos nesse encontro tão bacana, com autores, com gente que se comunica através de cartas, que trocam cartas ao longo de 20, 30, 40 anos, nós podemos considerar que a gente está numa assembleia onde falar de epistemologias não significa nenhum elitismo, nenhuma pretensão elitista, mas é reivindicar uma possibilidade de outros mundos. Porque a maneira que nós narramos o mundo é como nós pensamos o mundo. Isso é uma episteme. Se você introduz um outro modo de contar o mundo, você abre para outras possibilidades de mundo, para outros mundos, outras criações, outros entendimentos do mundo, que não é somente aquele colonizado por uma ideia hegemônica, global, de que a gente precisa nos render à mercadoria para a gente poder viver. E que o bem-estar das nossas comunidades e das nossas famílias vai ser ofertado pela máquina do progresso econômico, que para nós ficou estabelecido com essa dinâmica de desenvolvimento, crescimento, progresso. Desenvolvimento e progresso. São dois motores do mundo hoje. É do mundo inteiro. Não é daqui, nem dali. É do mundo inteiro. O mundo inteiro tem uma mesma epistemologia, digamos assim, instituída pela mercadoria. Meu amigo Davi Copenau Yanomami, ele diz que essa sociedade que nós constituímos vastamente aqui e em outros lugares do mundo, nós somos a civilização da mercadoria. Civilização da mercadoria. É um Yanomami de dentro da floresta, que tem uma obra publicada chamada A Queda do Céu, que é um monumento assim, onde ele apresenta uma cosmovisão. Quer dizer, ele oferece uma outra visão de mundo que dispensa tudo que a gente acha que é obrigatório para habitar o mundo. Dispensa tudo. Começa dispensando o dinheiro, fazendo uma afirmação que deve deixar todo mundo grilado. Ele fala: não se come dinheiro. Quando tiver acabado a última floresta e o último peixe, eu quero ver se as pessoas vão comer dinheiro. Eu ampliei um pouco o sentido dessa frase, sugerindo que esses avatares da economia, esses homens que mandam no Banco Central,
esses homens que mandam na grana do planeta, que a gente convidasse todos eles, botasse eles dentro de um cofre, fechasse e largasse eles lá. Para eles experimentar comer dinheiro. Isso foi só uma ideia que me ocorreu quando fui surpreendido por 12 bilionários mandando fazer um cilindro, entrando lá dentro e sumindo no fundo do mar. Eu tenho que parar de pensar essas coisas. Ou então pensar devagar. Imagina se eu tivesse pensado, não alguns bilionários comendo dinheiro dentro de um cofre, mas se eu tivesse pensado em todos os caras que mandam no mundo e que fazem guerra, num cilindro, passeando no fundo do mar. Eles gostam disso, eles curtem isso. É por isso que eles ferram a vida da gente aqui na Terra. Eles não querem mais viver. Eles perderam a alegria de viver. Eles não querem experimentar a vida como uma dança. Eles querem a vida como um negócio, uma mercadoria. É sobre isso que eu tenho falado por onde eu ando, seja aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu acho que foi por isso que me olharam e disseram: vamos trazer esse sujeito para a Academia Brasileira de Letras? Eu também vou bater palma para vocês. Então, eu pensei, mas o que é isso? Nós vamos experimentar nessa nossa formação brasileira que indígenas, mulheres, negros, agora nós temos essa ambiguidade de algumas pessoas dizer, não, são pretos. São pretos, não é para chamar de negro. Mas também tem gente que fala, não, não pode chamar eles de índio, tem que chamar eles de indígenas. Então, como nós somos integrantes dessa lusofonia, desses povos que falam português mundo afora, nós, às vezes, temos dificuldade com a gramática. E mais ainda, quando a gente tem que começar a nomear uns aos outros. É uma polêmica. O Fabiano Piuba, que está aqui, que é meu companheiro de jornadas culturais, agora ele está, eu acredito que ele está numa secretaria que é do livro de leitura. Livro, leitura, formação cultural, sim? Então, é lá, nesse lugar do Ministério da Cultura, que repercute muitas das polêmicas que andam no meio da nossa sociedade nesse tempo de emergências culturais. Emergências culturais, emergências étnicas, emergências de gênero. Quer dizer, nós estamos todo mundo reinventando os lugares de onde nós pensamos. Isso pode parecer incômodo, mas isso deve ser muito bom, porque uma sociedade que consegue ser tão instável, ela tem a possibilidade de mudar. Nós não somos robô. Nós somos imprevisíveis. Nós somos totalmente capazes de surpreender todo mundo com a nossa disposição para mudar, não para guardar, não para acumuladores, mas para compartilhar mundo. Se nós formos capazes dessa experiência, a gente pode surpreender não só os que estão perto disso que nós imaginamos que é a comunidade de brasileiros, essa que o Copenau Yanomami articula como sociedade da mercadoria também, que a gente possa sair dessa roubada, nos
conciliar com a terra, tomar a terra como nosso domicílio, cuidar da terra, cuidar dos nossos rios e lembrar do Bituca, né, do Milton Nascimento, cuidar da vida. Cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar dos rios, da floresta, do ar que nós respiramos, da comida que ingerimos. Toda hora tem alguém avisando, nós estamos comendo veneno. O veneno está à mesa, a mercadoria, tudo. Então nós temos tantos avisos para a gente tomar cuidado de nós, cuidado de si, cuidado do outro, cuidado com a terra. Quer dizer, não falta instrução para a gente fazer o melhor do tempo e da experiência contemporânea. A gente não precisa sair por aí acreditando que o melhor mesmo é mandar um míssil para cima da Palestina. Eu nem sabia que o Jamil ia nos visitar e trazer alguma coisa da área dele, da área que ele mais sabe. Tomara que ele venha, e aí ele vai falar com muito mais propriedade dessa brincadeira, uma brincadeira perigosa que o mundo resolveu fazer de novo, que é mandar bomba uns para cima dos outros. Não só nesse corredor palestino, mas em outros lugares do mundo também que estão sendo subestimado a tragédia, de lugares que até um pouquinho antes a gente via as notícias, que é a Ucrânia. Nós não podemos nos tornar uma humanidade que alterna desgraças para esquecer a última. Nós temos que ter memória de quem nós somos e fazer o possível para que esse mundo que a gente compartilha possa ainda ser nosso domicílio, mundo. Eu me senti muito abençoado com a presença das cartas, a leitura das cartas, que ela introduziu a nossa conversa de uma maneira muito gentil, né? De uma maneira muito amistosa, né, Ailton? Conversa de amigos. E eu gosto dessa... Eu gostei muito quando você lembrou o conviver, porque não é? O poema vai numa progressão de progresso e depois ele diz, mas olha, vamos fazer a coisa boa que é conviver. E eu sempre vejo você pedindo isso. Você sabe que a minha grande curiosidade hoje, desde que você foi eleito para a academia, é ficar imaginando como é que você vai fazer o discurso de posse. Porque a academia chega de regra, né? Eu me lembro que o Zé Murilo de Carvalho, quando o Inácio Loyola Brandão foi eleito, ele disse assim, o Inácio falou assim, eu vou fazer um discurso feito se estivesse escrevendo Twitter. Aí eu contei para o Zé falou assim, não pode, porque a academia não é assim. Né? Mas acontece o seguinte, a academia não é mais aquela, né? A academia já é outra, antes de você tomar posse. Eu fico imaginando depois. É uma revolução cultural. E não tinha uma outra pessoa para entrar na academia nesse momento que não você. Eu ouvi você falando aqui na entrevista sobre a academia, você falou agora um pouquinho, mas eu queria que você, nos últimos minutos que a gente tem aqui da nossa conversa, você conversasse um pouco conosco sobre como vai ser a conversa no chá dos acadêmicos, depois da sua posse. A Academia Brasileira de Letras é uma instituição muito especial na história da formação da nossa sociedade. Assim como a República, elas nasceram meio junto. Quer dizer, uma sociedade que vai formando uma ideia de si
como republicanos, eles precisam ter alguns equipamentos para isso. As universidades, as academias de ciência e a Academia Brasileira de Letras, ela tem essa relevância. Eu sinto que estou sendo admitido em um espaço que é muito relevante para a sociedade brasileira como um todo, para os que sabem e para os que não sabem. Então eu trato essa trajetória, essa experiência, como uma reparação histórica para os povos indígenas, a minha presença na academia. Não é uma coisa pessoal. Assim como foi uma reparação a entrada de Raquel de Queiroz, 87 anos depois que aquela academia já existia. E ela era um clube que só reunia homens. Essa ideia de um clube, uma academia, ela ficou muito impregnada na trajetória daquela Academia Brasileira de Letras. Agora ela se abriu, como disse o Sérgio. Ela se abriu para a realidade do século XXI, para o fato de a gente ser uma sociedade muito mais reivindicativa, muito mais complexa do que aquela que o Machado de Assis propôs a criação dessa Academia Brasileira de Letras. Por lá já passaram os nossos maiores escritores. Então imagina quanto que é importante para o Ailton estar lá. Mas é muito mais importante representar milhões de pessoas que nunca pisaram lá. Então é por isso que eu estou descalço. Pisar suavemente na terra exige que a gente, primeiro, tire o sapato. Pisar suavemente na terra é uma orientação para a gente se reconciliar com o planeta, com nós mesmos, com a vida. E estar lá naquela academia, talvez, seja nunca tomar chá. Nunca tomar chá. Porque eu não acredito que aqueles senhores, são 40, né? São 40 membros, 40 cadeiras. Eu não acredito que aqueles senhores tenham tempo para tomar chá. Diferente desses amigos incríveis que nos anos 50, 60, até virando ali a década de 70, dedicavam-se a aquela ideia do ócio criativo. Vinícius de Moraes, Portinari, o Drummond, eles se juntavam para contar história, para tocar, fazer música, fazer poesia. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas que ocupam a Academia Brasileira de Letras, eles são demandados o tempo inteiro para fazer show, como Gilberto Gil. Gilberto Gil deve estar na Europa, como é que ele vai tomar chá comigo? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso está cuidando da vida dele, como é que ele vai tomar chá comigo? Quem sabe a gente pudesse fazer uma crônica, Jamil, fazer uma crônica perguntando quem vai tomar chá comigo? Quem vai tomar chá comigo? Bom, eu posso assegurar, nós todos queremos tomar chá com o Ailton, né? Todos nós. Ailton, é um prazer enorme realmente poder compartilhar com você esta mesa. E pode ter certeza que você iluminou muita gente aqui com essas ideias muito caras para todos nós.